Certa vez, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, perguntou ao Warren Buffett, um dos maiores investidores dos nossos tempos, o porquê que muitas pessoas não seguiam a sua filosofia de investimento, já que ela era muito simples e tinha o tornado um dos homens mais ricos do mundo. E Warren Buffett respondeu: porque ninguém quer ficar rico devagar. Você quer entender melhor o que isso significa? Então acompanhe a gente até o final desse vídeo. Se você nasceu depois dos anos 90 e tem a partir de 16 anos de idade, esse vídeo aqui foi feito pensando em você, porque no seu caso, o tempo está ao seu favor quando a gente se refere a investimentos e a riqueza. Mas espera aí que eu já vou te explicar sobre tudo isso. Meu nome é Bruna Cordeiro, eu sou consultora financeira aqui na Torrico e se você quer aprender a relação entre tempo e retorno e o verdadeiro segredo para se tornar uma pessoa rica, vem comigo. Para entender melhor o que o Warren Buffett quis dizer sobre as pessoas não quererem demorar para ficarem ricas, basta a gente puxar na memória aí algumas gerações passadas aqui do Brasil que colocavam a probabilidade de ficar ricas a cargo da sorte, preferindo gastar dinheiro comprando bilhete de loteria do que investindo na própria educação financeira. Educação essa que traria ali bons resultados para os negócios e para a própria gestão financeira pessoal. Muitas vezes queremos fazer dinheiro de forma imediatista e, claro, na maioria das vezes a gente acaba mais perdendo dinheiro do que ganhando. Mas, deixando o passado um pouco para trás e olhando para o presente, a gente já vê que os bilhetes de loteria já não são tão usuais como antigamente e, ainda bem, a nova moda é a renda passiva. Os jovens hoje não desejam mais trabalhar na mesma forma como seus avós e os seus pais trabalharam. Eles acostumaram a ver essas pessoas muitas vezes insatisfeitas com os próprios empregos e com aquela crise do domingo, com medo da semana que viria pela frente. Os dados da última pesquisa realizada pela Ambima, o raio-x do investidor brasileiro, demonstra que a gente teve uma entrada no mercado da Bolsa de Valores de mais de 500 mil pessoas com a faixa etária de 12 a 25 anos. Essas pessoas já movimentam mais de 6 bilhões de reais. E para trazer mais um fato para esse vídeo, em outubro de 2020, essa faixa etária de 12 a 25 anos estava entrando na B3, no mundo das ações, com apenas R$ 225. E aí eu pergunto, você faz parte dessa estatística? Não, né? Muitos jovens ainda acreditam que não possuem recursos suficientes para começar a investir, o que escancara a falta de conhecimento sobre educação financeira nos jovens brasileiros. O fato é que, atualmente, tanto na renda fixa quanto na renda variável, a gente encontra bons produtos com boas rentabilidades para diversos perfis a partir de R$ 30, por exemplo. Por isso, o importante aqui é, na verdade, o fator tempo versus a frequência de aporte. E agora, antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu vou te pedir algumas coisas. Aproveita, se inscreve no canal e já deixa o seu curtir. Isso ajuda muito o nosso propósito, que é levar esse tipo de conhecimento para outras pessoas e, claro, não custa nada para você. As rentabilidades, os aportes e o tempo são os três principais fatores a favor de quem está investindo a longo prazo, ou seja, para quem quer enriquecer e para quem quer ter uma renda passiva. E isso é buscar um melhor rendimento durante os anos. E claro que para potencializar essa máxima e fortalecer essa ideia, quanto maior e quanto mais regular forem os aportes que você fizer mensalmente, maiores serão os seus ganhos a longo prazo. Então, mesmo que você comece com pouco, mês a mês, o tempo e o seu desenvolvimento profissional vai fazer com que a sua renda aumente e, consequentemente, o seu valor de aporte também vai aumentar, o que vai fazer com que a sua jornada de enriquecimento fique um pouquinho menor do que o que você tinha imaginado quando começou a fazer os seus investimentos. E para ter facilidade de realizar os aportes mês a mês, o ideal é que você tenha um planejamento financeiro bem construído. Nisso, a gente inclui o seu controle de caixa, que é aquele controle do que entra e do que sai, da sua renda, do que está entrando e dos seus gastos, das suas despesas. O seu orçamento,
que é aqueles percentuais que você separou para cada coisa que você vai gastar durante o seu mês. E claro, o desenvolvimento da mentalidade de investidor, que envolve muita dedicação, estudo e leitura e atualização sobre o que ocorre no mundo político e econômico. E para te ajudar com planejamento, com controle de fluxo de caixa e com orçamento, a gente vai deixar 2 matérias aqui na descrição do vídeo que vão te ajudar bastante. Mas para quem ainda está cético quanto à possibilidade de começar a investir com pouco recurso, vai aparecer para você aqui no canto da tela uma fórmula que a gente usa para demonstrar essa importância. Então agora vamos traduzir essa fórmula para que vocês possam entender ela também. O APT tem que ser substituído pelo valor de aporte mensal. O N vem representando o período de tempo, os meses, qual você faz o aporte ou quanto tempo que esse investimento vai ficar ali. E o I representa a taxa que está sendo praticada dentro da aplicação. E aí a gente pode trazer algumas análises dentro dessa fórmula e eu vou explicar para vocês um pouco mais. Você pode ver que o tempo nessa equação ele entra como uma potência. Por isso, os efeitos dos juros a longo prazo eles são tão impressionantes. Quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, maior vai ser o seu patrimônio. Dado que o tempo é um fator exponencial nos juros compostos, ele tem tanta importância quanto a taxa de rentabilidade e, por vezes, acaba sendo muito mais relevante. Você deve perceber nessa fórmula também que o seu valor final, ou seja, o seu patrimônio, ele está sendo sempre multiplicado pelo seu aporte mensal, mostrando que quanto maior for o seu aporte mês a mês, maior vai ser a sua rentabilidade. Mas então, como que eu devo me programar para fazer esses aportes mensais? Como eu disse, primeiro de tudo, tenha um bom planejamento financeiro. E aqui eu vou te dar algumas dicas do que você precisa fazer e quais os caminhos que você pode seguir. Primeiro, estipule bem os seus objetivos financeiros. Ou seja, é saber onde você quer chegar ou quanto de dinheiro você quer ter durante um período de tempo. Estudar sempre sobre investimentos. Com isso, você vai conseguir ter uma carteira diversificada e conseguir rebalancear os seus ativos sempre que for necessário, conforme as mudanças que ocorrem a todo momento na política e na economia do mundo. Dessa forma, você pode ter uma carteira de investimento com ativos inteligentes e vai saber a hora exata de entrar e de sair, porque esse daí é o segredo de boas rentabilidades. Ter na mente que você precisa sempre investir antes de gastar. Normalmente, os investimentos, as pessoas normais, costumam considerar um valor para investir somente aquilo que sobra no final do mês. E nada disso. O valor para investir ele tem que estar lá dentro da sua planilha de custos e despesas, como se fosse um boleto. Dessa forma, você encontra disciplina para manter sempre mês a mês os seus aportes. E claro, sempre que possível, reinvista os seus lucros. Ou seja, o que você receber de dividendos, de juros, sobre os investimentos que você tiver e forem creditados na sua conta corrente, inicialmente você tem que reinvesti-los junto com os seus aportes mensais. Isso vai fazer com que você crie uma potencialização em cima da rentabilidade dos seus investimentos. Mas aí você vai me perguntar, mas então qual que é o valor exato que eu devo investir mensalmente? Como eu disse anteriormente, a partir de R$30 já é possível que você comece a investir. Mas seguindo aí algumas boas práticas de educação financeira, um percentual entre 10% a 30% da sua renda mensal é o ideal para que você comece a fazer os seus investimentos. Mas tudo vai depender muito do seu padrão de vida. E se você acha que tudo isso é muito complicado, muito difícil e às vezes acredita que isso é até impossível, eu vou te trazer um exemplo aqui que nós tivemos na nossa consultoria Torrico Premium para te mostrar de que é necessário, claro, uma dedicação, mas que com um pouco de administração a gente consegue reformular e começar a fazer investimentos, mesmo que poucos. Por conta de sigilo, a gente vai chamar esse cliente de Pedro e eu vou trazer para você aqui algumas informações sobre esse cliente. Após a gente ter criado um planejamento financeiro robusto e que o cliente tivesse dedicado e, claro, feito o controle financeiro daquilo que entrava e saía, obedecendo o orçamento que a gente conseguiu estipular, ele conseguiu reduzir as próprias despesas e gastos em 32,18%.
Isso fez com que ele conseguisse aumentar e ter valores mensalmente para fazer aporte. E tudo isso dentro de um período de 6 meses, entre 2021 e agora 2022. Esse cliente já possuía um saldo aplicado em poupança de um valor de R$ 2.461,63. E após a consultoria, é claro, a gente destinou esse recurso para produtos que tivessem uma rentabilidade maior. E aí agora eu vou trazer para vocês a importância da gente ter conseguido reduzir essas despesas para que ele pudesse fazer os aportes mensais. Porque somente ter o colocado, tirado o valor da poupança e colocado no CDB, por exemplo, que foi o movimento que a gente fez, ele traria uma rentabilidade maior, mas ela seria muito aquém se a gente não tivesse, claro, feito os aportes mensais. Então, os dados vão aparecer aqui no canto da tela para você, tá? Somente o valor de R$ 2.461,63, aplicados a uma taxa de 100% do CDI, considerando, claro, a rentabilidade de hoje, né, dia 3 de maio de 2022, esse recurso teria entregue de forma bruta o valor de R$ 2.601,07, uma rentabilidade de R$ 139,44 para um período de 6 meses. Agora, esse mesmo valor de R$ 2.461,63 aplicados a 100% do CDI, mas com aportes mensais de R$ 470, durante o período de 6 meses, o saldo final bruto seria de R$ 5.486,92, considerando que dentro desse valor, claro, R$ 5.281,63 refere-se ao capital próprio, que é aquele valor inicial mais os aportes mensais. E a rentabilidade dentro desse valor foi de R$ 205,29 para 6 meses. Ou seja, o fato de fazer os aportes mensais já garante uma rentabilidade muito maior, nesse caso, de 6,67% a mais dentro do período de 6 meses. E essa é a importância de você fazer aportes mensais. Você inicia o investimento, mas tem que aportar todos os meses para poder potencializar a rentabilidade. Então, ficou claro para você a importância do tempo, do retorno e da rentabilidade? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link sobre a nossa consultoria financeira, claro, você queira saber um pouco mais sobre como ela funciona. Então agora lembre-se, a gente precisa mudar essa mentalidade. Mesmo com pouco recurso, você já pode sim começar a fazer os seus investimentos. Não esqueça de colocar não só o dinheiro para trabalhar para você, mas também usufruir do tempo e da constância, que são fatores importantíssimos quando a gente fala de investimento. Esperamos que você tenha curtido este conteúdo, então não esquece de seguir a gente também nas outras redes sociais. O link vai estar também aqui na descrição desse vídeo. E claro, curta e compartilhe esse material via WhatsApp com seus amigos e familiares. Até mais!